Porque essa tua pergunta é boa, cara. Se tivesse uma caneta aqui, ia te dar a gaivota azul. Merece. Sabe que é a gaivota azul, né? É o prêmio lá do canal. Você merece. Vou te explicar por quê, Rodrigo. Eu acho que os caras já estão começando a se desfazer dos anéis para não perder os dedos. Então vamos lá. A demissão da Nuland hoje. O Congresso americano que está tirando o time fora. O Congresso está fazendo corpo mole. Já era para ter votado ajuda para a Ucrânia. Não votaram. Isso é mau sinal. Isso é péssimo sinal. O Congresso fechou o cofre. Então o que eu acho que eles podem fazer aí? Negocia alguma coisa com a Rússia para livrar a face. Se livra da Ucrânia. Porque agora a coisa mais importante do mundo, você pode ter certeza, é a eleição americana. Uhum. E a coisa mais importante do mundo agora, o Biden só pensa nisso agora, eleição. Então, esses dois sinais são bastante preocupantes. Tanto a demissão da Nuland, quanto esse corpo mole que o Congresso... A guerra do Vietnã acabou com um corpo mole. O Ford, que era o presidente na época, foi pedir um dinheiro pro Congresso, o Congresso deu uma banana pra ele, a guerra acabou. Pra Rússia tanto faz, tanto fez, qual vai ser o presidente americano? O Putin fala que ele prefere o Biden, mas eu acho que ele mentiu. Eu acho o seguinte, eu fiz até um vídeo disso hoje. Pô, você só tá fazendo pergunta boa, hein, cara? Porra. Ele já espionou o vídeo lá. Ele espionou. Eu sou espião. Mas olha só, não, essa tua pergunta é boa. Eu acho o seguinte, Rodrigo. O Biden, ele é previsível. E isso é bom na política externa. Porque ele já traçou linhas vermelhas. Falou, eu vou até aqui, daqui pra frente eu não vou mais. Uhum. Eu acho mais fácil o alemão fazer uma lambança que o Biden. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de fundamentar as coisas. A coisa de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu não lembro se foi 1 ano e meio, mano. Caiu um míssil S-300 na Polônia. Matou 2 agricultores. Esse míssil era usado tanto por ucranianos quanto por russos. O Biden se apressou e foi na televisão e falou, o míssil é ucraniano. Foi a Ucrânia. Quando ele falou isso aí, para mim ele deu o recado. Ele tem um limite. Ele não quer uma guerra com a Rússia. Isso eu achei muito positivo. Eu achei que ali ele traçou a linha vermelha. Aí, qual é o problema do Trump? Na minha opinião, são 2. Primeiro, ficou 4 anos na Casa Branca, não aprendeu porra nenhuma sobre política externa. Tá cercado de malucos, aquele John Bolton, parece uma foca que veio aqui no Brasil há alguns anos, um idiota completo, um imbecil completo. Raras vezes eu vi alguém na política externa com tanta imbecilidade quanto o Joe Bolton. Se bem que agora o Trump ejetou ele. Mas eu acho que o Trump é um cara perigoso. É imprevisível, né? Exatamente. Foi o título do vídeo hoje, né? Um translocado imprevisível. Mas é perigoso. E eu acho assim, eu não entro muito em política interna, mas eu acho que o Trump é complicadíssimo pro Brasil. Ele pode acirrar a polarização aqui. Então, assim, para mim, eu acho que o Biden, por problemas que tenha, a gente sabe até onde ele vai. É porque eu tô te perguntando isso aí, porque eu ouvi falar uma teoria da conspiração, né? Que talvez a Rússia iria interferir nas eleições americanas caso o Trump viesse a ganhar. O Trump se dá bem com o Putin, né? Esse é um fato. E pelo que você tá falando aqui, eu não vejo vantagem o Trump ganhar. Então, pra que a Rússia vai interferir lá? Pra que a Rússia vai interferir pra o Trump não deixar ele ganhar? Aí que você tá enganado. Quem tá vendo o Trump assim sou eu. Você não sabe como a Rússia tá vendo. Você sabe como que a Rússia vê. Eu não sei. Pra quem quer melhor a Rússia ganhar ali, ué. Porra, eu não sei. Essa é a minha visão do Trump. Eu não sei como é que o Putin tá pensando. Porque os caras falaram, por exemplo, se o Trump tiver pra ganhar, os caras soltam até uma arma biológica lá nos Estados Unidos lá, e ferra com as eleições. Isso é bobagem. Não rola isso, não? Isso é bobagem. Soltar uma varíola lá? Eleição americana é uma bagunça, cara. Sempre foi. Você assistiu aquele filme irlandês? Cara, assiste esse filme. O De Niro. Com o Robert De Niro. Não, que eu tava pensando. Tem uma pensando. cena lá que os caras estão... A máfia de Chicago tá no cemitério lá, anotando os nomes dos mortos na sepultura pra votar. Isso é verdade. Ainda rola. Aconteceu no governo Kennedy. O Kennedy ganhou boa parte da vitória do Kennedy, se deve à máfia de Chicago. O San Giancana ajudou muito a eleição dele. E não mudou nada, cara. Aquilo sempre foi uma bagunça. Você pode votar pelo correio, ninguém... Ih, cara, é uma zona.
Mas é isso que o cara falou. Se tem, sei lá, uma pandemia nos Estados Unidos, a Galera galera vai votar votar pelo correio. Camarada, mas olha só. A eleição do George Bush contra o Al Gore em 2000 foi decidida na Flórida, onde quem era o governador da Flórida? O irmão dele, o Jeb Bush. Entendi. O irmão era o governador. Foi decidido. A eleição de um país de quase 300 milhões de habitantes foi decidido pela uma margem extra de 500 votos na Flórida e no tapetão. Então para, cara. Olha tudo que eu tô te falando. Se você não quiser acreditar em mim, senão não, obrigado. Eu tô acreditando. Não, você pega um livro de história e fala, puta, esse desgraçado tinha razão, cara. Porque, sabe o que acontece? O pessoal adora vangloriar os Estados Unidos, mas não lê a história dele. Eu coleciono livros sobre os Estados Unidos. Tem uma porrada de livros, uma estante inteira de livros, só de livros sobre os presidentes americanos, Johnson, Carter, Nixon, todos eles aí. E assim, aquilo sempre foi bagunçado. Sempre foi. Falando dessas eleições serem as mais importantes do mundo, e com certeza são, a gente não tem só a guerra da Rússia e Ucrânia. Não. E aí, se a gente for então para Israel e o Hamas, a Palestina ali, vamos pensar que então a gente dá um fôlego para o Hamas, porque a parte dele continua ativa. E o interesse, vamos pensar, do aliado de Israel é que diminui. Olha só. Eu acho que daqui para frente, pelo andar da carruagem, a guerra em Israel vai pesar muito mais nas eleições americanas do que a guerra na Ucrânia. Eu penso que pode ser assim. Só que achar que você vai tirar o Hamas de lá é uma bobagem muito grande. É o sonho molhado de uma noite de verão do Netanyahu. Pode esquecer. Hamas pode até sair de lá, mas volta.